Olá, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aline de História e hoje nós iremos trabalhar a nossa 14ª aula, incluindo aí uma atividade. Hoje, 16 de junho e 10 horas da manhã. Bom, na aula anterior eu tratei com vocês sobre a Grande Depressão, comentei sobre as razões da Grande Depressão, O'Neill Dow e dei início ao fascismo na Itália. Então, a Grande Depressão, ela foi um cenário que se deu dentro da década de 20, né? E que iniciava ali com uma crise de superprodução e foi uma crise que, de certa forma, abalou as estruturas da Europa, justamente porque eles não estavam esperando que isso viesse a acontecer, porque eles estavam num momento, digamos assim, de falso, de desenvolvimento, e estavam num momento bem feliz, digamos assim, para a Europa, justamente porque a tecnologia, os avanços tecnológicos, a ciência estava avançando e tudo isso desencadeado justamente pelo período industrial que eles estavam vivenciando, que a própria Revolução Industrial contribuiu para que ocorresse esse avanço. Mas veio a quebra da Bolsa de Valores, que ocorreu até em Nova York, né, nos Estados Unidos, e que de certa forma perpetuou para os demais países e perpetuou também para a Europa. E diante disso, a Europa ela já começava a desenhar um novo conceito, um novo modelo de governo, digamos. Na própria Itália, o Benito Mussolini ele começava a se articular para entrar no governo, né? E era um governo totalmente ditatorial, ou seja, onde ele colocaria as regras perante a sociedade, né? A sociedade ela não era vista como algo que fosse pudesse vir a fazer algo ao seu favor. Na verdade, o Mussolini colocou o Estado como um ser, um próprio indivíduo. Na verdade, ele se considerava o próprio Estado. Então, ele tem uma frase assim bem famosa dele que ele diz, né, aqui: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ou seja, ninguém pode se opor às regras, né, ditatoriais que o Benito Mussolini criou, e todos ali estavam para atender um tipo de governo ditatorial e autocrático, centralizado na figura desse ditador, que não pudesse contrariá-lo. Se contrariasse, né, seria perseguido, viria a ser executado e sem pena e sem dó. Então, nesse contexto, a Europa ela começa a alterar o seu cenário político e, ao mesmo tempo, econômico. E aí é quando vai entrar a Marcha sobre Roma, né, que a Marcha sobre Roma, conforme o tempo foi passando, o próprio Benito Mussolini ele foi garantindo pessoas que defendiam seus ideais, né, e tinha ali seus seguidores e tudo mais. E diante disso eles fizeram uma marcha, que foi a Marcha sobre Roma, que ocorreu ali por volta de 1922, e ao qual tinha um intuito de pressionar a monarquia a nomear o Benito Mussolini a primeiro-ministro, ou seja, a chefe de governo. E assim foi feito, né? Então, por própria pressão dos fascistas, o rei na época, que era o Vittorio Emanuele III, ele vai colocar o Benito Mussolini ascender, né? Vai colocar o Benito Mussolini como chefe de governo. E aí vai começar o desenrolar de toda essa história ditatorial que será o governo do Mussolini, né? Aparentemente ele evitava ter conflitos, mas aparentemente, porque ele era um cara totalmente munido e totalmente controlador. Então, ou seja, ele
Aparentemente, para os demais, para outros países, ele não iria entrar em confronto, mas ao mesmo tempo ele já estava organizando a própria sociedade, movimentando a sociedade, controlando ali perante as suas ideias fascistas, com que a sociedade acoplasse e acompanhasse diversos confrontos que foram desencadeados por esse governo, né? Inclusive confrontos dentro da própria eleição que veio a ocorrer em 1929, né? Que foi desencadeada através de violências e fraudes políticas. E é bem interessante que, diante dessa fraude política, dessa fraude que ocorreu na própria eleição, para favorecer os fascistas, um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti, ele vai denunciar a fraude, e pelo fato da denúncia, aí vocês vão recordar lá daquela frase que Mussolini costumava dizer, né? Nada contra o Estado e tudo a favor do Estado. Ele dizia que ele era o próprio Estado. Então, se você fizesse algo que contrariasse, ele poderia, né, evidentemente, tirar de campo. Então foi o que aconteceu com esse deputado. Esse deputado levantou uma denúncia contra os fascistas, né, justamente por causa da violência e por causa da fraude que ocorreu nas eleições, e aí ele foi perseguido e executado, né, que aconteceu com Giacomo Matteotti. Então essa era uma bruta ditadura fascista que era imposta naquela época, tanto que o Mussolini ele manda fechar os jornais, tudo que pudesse de repente sair alguma nota na imprensa, algo assim que pudesse manifestar, né, contra aquele governo. Então ele automaticamente mandou fechar os hospitais, aliás, os jornais e as bancas, né, de revistas, e controlava ali o que poderia ser publicado. Ele também criou uma polícia secreta que perseguia e prendia e assassinava seus adversários. Enfim, essa foi a postura de Benito Mussolini na Itália. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a postura do Hitler na Alemanha, né, que ele já tinha também ideais de uma figura ditatorial, né, e que perseguiu ali os comunistas, que perseguiu também os judeus, e que foi um governo totalmente baseado em ideologias que eram contrárias à concepção da humanidade, né? Ele buscava ali ter uma classe ariana, então uma raça branca que buscava no ser humano uma perfeição que é inexistente, assim. Enfim, então na próxima aula nós vamos falar sobre o governo de Hitler. De antemão, a atividade de vocês ela será em 2 etapas. A primeira, que eu quero que vocês façam um resumo sobre esta aula de agora. E a segunda etapa é que vocês façam um levantamento a respeito do governo fascista. Não é um levantamento, uma pesquisa e tal, e elaborem uma aula, tá bom? Então eu vou aguardar aulas de vocês sobre o fascismo na Itália, sobre a figura de Mussolini. Eu não quero nada grande, nada que se estenda muito. Eu quero que seja um breve comentário, que vocês tenham segurança do que vocês vão dizer, né? Primeiramente, falar sobre quem foi Mussolini, como foi a sua atuação na Itália, né, dentro do governo fascista. E comente também sobre a Marcha de Roma, né, que foi essa marcha que o ascendeu, que o colocou como chefe do governo. Tá bom, turma? É isso. Até a próxima aula.